Olá, meus amigos. Eu gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade e quero aproveitar esta oportunidade aqui para trazer uma reflexão ou, por outras palavras, trazer aqui um tema de extrema importância que fala um pouco sobre o domingo na Bíblia. Será que existe alguma evidência bíblica de que o domingo deve ser observado? Eu recordo-me uma vez ter apresentado neste leque das lições que tenho estado aqui a apresentar, as lições que, em particular, as lições daquela nossa temporada. Uma das lições que eu teria apresentado estava voltada à mesma questão da mudança do sábado para o domingo. Então eu decidi hoje trazer aqui uma espécie de reflexão, trazer este tópico, não é? Para poder analisar biblicamente se o domingo, se existe alguma evidência de que se deve observar o domingo ou não. Por isso eu convido a você para que possa prestar atenção e acompanhe o estudo, a lição neste momento que vou apresentá-la. Vamos orar antes de mais nada. Querido Jesus, muito obrigado por teu amor. Quero te pedir que o Senhor possa estar conosco, esteja com os meus amigos do outro lado que me estão a acompanhar. Abençoa cada um deles e ajude-os, ó Pai, a compreender aquilo que o Senhor tem a lhes dizer. E utilize-me também poderosamente para que possa ser útil na pregação desta mensagem. E permita que possa transmitir a mensagem como deve ser. Em Jesus, amém. Pois bem, amigos, o domingo na Bíblia. Será que existe alguma evidência bíblica de que se deve observar o domingo? O culto a Deus aos domingos tem apoio da Bíblia? Será que existe alguma evidência ou algum apoio bíblico? Se formos a olhar no Novo Testamento, o primeiro dia da semana aparece apenas mencionado 8 vezes, não como dia de culto, mas sempre como parte de relatos históricos, não como dia de culto. O primeiro dia da semana está-me a dizer que o domingo é o primeiro dia da semana, e no Novo Testamento ele aparece lá não como dia de culto, mas como um relato histórico. Por exemplo, o livro de Mateus capítulo 28, no verso 1, diz assim. Mateus capítulo 28, no verso 1, diz o seguinte. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Depois do sábado. Está-me a dizer assim, que qualquer dia de cada semana começa no pôr do sol do outro dia. Então, no final de sábado, ao entrar o primeiro dia, ao começar, ao nascer o primeiro dia, então Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Não aparece lá como dia de culto. O livro de Marcos 16, no verso 1 a 2, a Bíblia diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Não aparece ali em nenhum momento, em nenhuma ocasião, como dia de culto. Não é? Pelo visto, elas foram fazer as suas atividades porque já estava a começar o primeiro dia da semana. Eles estavam a descansar no dia anterior. O livro de Marcos 16, versos 9 diz assim: Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Havendo ressuscitado no primeiro dia da semana. E nesta ocasião da ressurreição, Jesus não orientou que as pessoas pudessem guardar o domingo. Não orientou. Não existe nenhuma parte na Bíblia. Então, nada mais que um relato histórico. Não é que a Bíblia nos apresenta a respeito do primeiro dia da semana. Vamos ler, por exemplo, o livro de Lucas, capítulo 24, no verso 4. Aliás, no verso 1, diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Então, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. O livro de João, capítulo 20, no verso 1, também diz isso. Primeiro dia de semana, não que seja um dia de culto. Então, são relatos que a Bíblia nos apresenta como sendo relatos históricos. Então, os evangelhos que foram escritos muitos anos após a ressurreição de Cristo mostram-nos claramente que são relatos históricos. Não é dia de culto. Elas foram ao sepulcro. Não há nada dito ali. Jesus, ao ressuscitar, também não disse nenhuma coisa. Não disse nada a respeito deste dia. Se era para descansar, para adoração ou não. Não existe qualquer registro de mudança da guarda de sábado. Os homens tentaram fazer, mas não. O que Deus escreveu com seu próprio dedo, não há homem algum. Não há homem
salva a redundância, não há homem que possa fazer esta alteração. Em nenhum texto bíblico o domingo é chamado de dia do Senhor. Não existe nenhum texto bíblico, não existe nenhuma parte. Então, o sétimo dia é que é o santo dia do Senhor. O domingo não é o dia que o Senhor orientou. Atenção, amigos. Digo isto como forma de poder ajudar aos meus queridos irmãos a compreender o que a Bíblia diz. Porque eu sei que quando as pessoas vão à igreja, vão para lá buscar a verdade, vão para lá buscar a Cristo. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aquele que quer estar livre da mentira, busca seguir a verdade. Estamos juntos, irmãos? Aquele que quer seguir, ou então que quer estar livre da mentira, busca seguir o que a Bíblia orienta. Então, algumas pessoas guardam o domingo em honra à ressurreição. A ressurreição não é o que é contrário à Bíblia. E dentre essas pessoas, muitas delas são sinceras, não sabem o que está por detrás deste segmento todo. Não sabem o que está por detrás desta observância dominical, que não é o princípio bíblico. O livro de 1 de Coríntios, capítulo 11, verso 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. A única maneira que nós temos na Bíblia para celebrar a ressurreição de Cristo é a Santa Ceia. É o batismo. Nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo por meio desses 12 eventos. E não observando o domingo, que é um dia que o Senhor Jesus Cristo não estabeleceu. O domingo é tradição humana, não está na Bíblia. Então, a Santa Ceia é o que foi dado para nos fazer lembrar do sacrifício de Cristo. O batismo também foi dado para podermos nos lembrar da morte e ressurreição de Cristo. Então, o batismo é o único símbolo bíblico da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. O livro de Romanos, por exemplo, capítulo 6, no verso 3, diz assim, verso 3 a 4. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, celebramos estes eventos todos. Quando passamos pelo batismo, celebramos este evento também quando nós ceiamos, quando fazemos a Santa Ceia, que ele instaurou, que ele estabeleceu. Então, celebramos a morte de Cristo por meio desses dois grandes eventos, e não por guardar o domingo. Não existe nenhum princípio bíblico que nos orienta que temos que guardar o domingo. Podem ler Gênesis e Apocalipse. O sábado é que é o dia que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Então, o batismo é a única ordem bíblica para honrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, uma reunião no domingo, seria motivada por quê? O que é que motiva esta reunião aos domingos? Não é? Primeiro, esta reunião aos domingos é motivada pelo medo. Por exemplo, João capítulo 20, verso 19 diz assim. João 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, não é? Os discípulos estavam com medo dos judeus. Eles estavam reunidos por causa do medo dos judeus. Então, o livro de Marcos, capítulo 16, versos 14, diz assim. Finalmente, apareceu Jesus aos 11 e censurou-lhes. Sim, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então, eles nem criam que Cristo houvesse ressuscitado. Lembram-se? Quando Jesus Cristo ressuscitou, quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, alguns de seus discípulos não criam neste fato, não é? Jesus ressuscitou, de fato. É verdade isto? Não criam nisto. No entanto, eles depois tiveram prova, não é? Biblicamente, que eles, na verdade, acreditaram que Cristo havia ressuscitado. Tanto é que um daqueles homens chamado Tomé, havia dito, não é? Ele era muito incrédulo. Ele queria trocar para ter prova de que Jesus Cristo, na verdade, havia ressuscitado. Então, nós celebramos a ressurreição de Cristo por meio do batismo, por meio da Santa Ceia, e não é por meio da observância de um dia que não foi estabelecido pela Bíblia. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7,
a 8, e assim: Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então Paulo aproveitou ao máximo o seu tempo para estar com os outros. E no primeiro dia de semana inicia após o pôr do sol. Não só o primeiro dia de semana, qualquer dia. Começa ao pôr do sol do outro dia ou do dia anterior. A Bíblia diz na manhã seguinte, neste caso no domingo, ele não foi à sinagoga, ele viajou. Paulo esteve com os outros, com os discípulos e os outros, no sábado. Então na manhã seguinte, que é o domingo, neste caso o primeiro dia da semana, ele iniciou a sua viagem. Então o dia de domingo não é um dia estabelecido para adoração. É o primeiro dia da semana, um dia que nós começamos as nossas atividades. Então, o livro de Atos, capítulo 2, versos 46, por exemplo, fala sobre o partir o pão, que era um hábito entre os discípulos, né? E eles faziam isto diariamente. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, eles partiam o pão. O livro de 1 de Coríntios 16, verso 1 até 2, nós encontramos aqui a Bíblia nos dizer que a coleta diária de donativos deveria ser feita a partir do primeiro dia de semana. O sábado é o dia de descanso. Então, quanto à coleta, no primeiro dia de semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua propriedade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Devem fazer essas coletas desde o primeiro dia de semana. Então, Paulo não podia usar seu tempo aos sábados para coletar donativos. Ele deveria coletar donativos ao longo da semana. Então, sábado era para descansar, sábado era para estar reunido com os outros irmãos. Então, vimos todos estes textos, por exemplo, que eu acabei de mencionar aqui, não é? Que dizem que o primeiro dia da semana é apenas um relato histórico. Não tem nada a ver com o dia de adoração. Jesus disse que veio para cumprir a lei, porque alguns têm dito que não. A lei foi abolida, não é? E Deus estabeleceu o domingo como dia de observância. Amigos, vamos ter cuidado com algumas coisas que nós falamos. Quando você diz que a lei foi abolida, está a querer tentar dizer que as pessoas devem matar? É isso? Eu sei que a sua resposta é não. Você quer me dizer que as pessoas devem adulterar? É isso? Imagina alguém chegar a levar a sua mulher porque a lei foi abolida. Você ficaria satisfeito? Levar a sua mulher, o seu marido, você ficaria satisfeito? Eu acredito que você não ficaria satisfeito, porque não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz não pode fazer isto. Então, quando dizem que a lei foi abolida, o que na verdade querem tentar dizer, amigos? Querem dizer apenas uma coisa. Querem dizer que o sábado é que foi abolido. Então, sejam específicos. Então, ao serem específicos, será que isto faz sentido que o sábado foi abolido? De facto, não existe nenhuma parte da Bíblia que diz que o sábado foi abolido. Se adulterar é pecado, se matar é pecado, por que não guardar o sábado não é pecado para vocês? De acordo com a Bíblia, todo aquele leque dos 10 mandamentos, quando você não os observa, você comete pecado. Dentre eles é o sábado. Você, quando não guarda o sábado, também está a pecar. Louvado seja Deus porque você está a ter esta oportunidade, está a ouvir estas verdades bíblicas. Cabe a ti decidir ou não. Jesus não aboliu a lei. Ele simplesmente cumpriu. O livro de Mateus capítulo 5, no verso 17 a 19, diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele pois que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. De acordo com o livro de Mateus, capítulo 5, versos 17 a 19, a Bíblia nos ensina isto, que o Senhor Jesus veio para observar. Há uma parte que diz a lei e os profetas. Teremos uma lição que fala sobre os profetas, como identificar os profetas de Deus. Teremos uma lição específica. Então, que dia os apóstolos observavam? Claramente a Bíblia nos diz que eles observavam o sábado.
Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no verso 14, 42, 44, diz assim: mas eles, indo num sábado à sinagoga, no sábado seguinte, afluíam quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, eles guardavam o sábado. Os apóstolos pregavam aos gentios e aos judeus sempre aos sábados. Não pregavam no outro dia contrário. Não é? Então, Paulo, aos sábados, ele não fazia seus trabalhos. Como diz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, no verso 13, 3 a 4. Verso 3 a 4. Diz assim: posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era de fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga. Fazia tendas ao longo da semana e aos sábados ele ia para anunciar o evangelho. Então, não havendo sinagoga em uma cidade, os apóstolos procuravam um lugar para poder orar. Eles procuravam um lugar. O livro de Atos dos Apóstolos 16, verso 12 a 13, por exemplo, diz assim o texto bíblico: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Então, eles aos sábados se encontravam para poder adorar a Deus. Então, o livro de João 14, verso 15, diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Este é um gesto de gratidão e amor ao nosso Deus. Aquele que ama Jesus, guarda os seus mandamentos, porque ele disse: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, é tão errado transgredir este mandamento quanto qualquer outro mandamento, amigos. Quando as pessoas dizem que o sábado foi... Quando as pessoas dizem que os mandamentos foram abolidos, querem falar só do sábado. Mas vocês podem ler do Gênesis ao Apocalipse, neste livro aqui, chama-se Bíblia Sagrada. Não podem encontrar nenhuma parte que fala sobre a guarda do domingo. Guardar o domingo é guardar um dia que foi instaurado por homens. É guardar um dia que foi colocado pelos homens. Um dia que Deus não estabeleceu. Um dia que se constitui como sendo tradição dos homens. Não é o que a Bíblia nos ensina. Então, a quem você irá obedecer? A Deus ou aos homens? Diga, a quem você irá obedecer? Lembre-se que não foi fácil para Jesus vir morrer na cruz por você. Então, como você vai corresponder a este amor? Obedecendo ou desobedecendo a Ele? É vontade de Deus que você faça parte, que você observe os seus princípios. A Bíblia diz: se você ama a Deus, você vai observar os seus mandamentos. Atenção, não é obrigatório guardar os mandamentos de Deus. Mas se você acha que Jesus fez muito por ti e você o ama, jeito de agradecer a Ele é mostrar este amor por Ele, observando os seus princípios. Desejo que Deus te abençoe e te dê mais anos de vida e que possa te dar compreensão disto que acabei de apresentar. Qualquer dúvida, você pode apresentar nos comentários. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.